Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula a gente vai falar sobre a reflexão da luz e os espelhos. Bom, o que é a reflexão da luz? A reflexão da luz é o ato da luz partindo de uma fonte, atingir uma superfície e ser refletida, ou seja, voltar ao meio de origem. E os espelhos são superfícies polidas, lisas, cuja função é refletir a luz com alto poder de reflexão, ou seja, são superfícies que refletem muito bem a luz. E no espelho plano, essa reflexão ela é perfeitamente regular. Então nós temos a reflexão regular, que é quando os raios refletidos são refletidos na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, eles são paralelos. E a reflexão irregular é quando a superfície é rugosa, é como ocorre com a superfície da Terra, a luz do Sol que incide na superfície da Terra, os raios refletidos são refletidos em direções e sentidos diferentes. Por isso que a gente tem, um dos motivos porque a gente tem luz para todos os lados. Bom, então o espelho é uma superfície cuja função é refletir bem a luz com alto poder de reflexão e dependendo da forma, do perfil desses espelhos, eles são classificados em espelhos planos e esféricos, sendo que o espelho plano é uma superfície muito lisa, plana, onde ocorre a reflexão de forma regular. Então, se nós olharmos aqui, isso aqui é um espelho, está refletindo um pouquinho aqui à noite, então está refletindo lá o fundo do meu celular, E se eu olhar aqui no perfil desse espelho, se eu colocar esse espelho assim, eu olho o perfil dele, ele é um perfil plano, ele é um perfil reto. Então, todo espelho que tem um perfil reto, ele é chamado de espelho plano. A gente não pode confundir o perfil aqui com o formato. Esse espelho aqui, por exemplo, ele é quase quadrado. Então, nós temos espelhos retangulares, que é a maior parte dos formatos de espelho que a gente tem em nossas residências. Nós temos espelhos quadrados, ovais, circulares, de diversos formatos. Mas a gente olha no perfil e o perfil é reto. Então, isso é um espelho plano. Os espelhos esféricos são o objeto de estudo nosso aí um pouquinho adiante, são superfícies cujo perfil é curvo. Esses espelhos, eles podem ser feitos de diversas formas, usando diversas técnicas. Por exemplo, o espelho para ser feito, para ele ter esse poder bom de reflexão, é um vidro, Aqui pega um vidro onde se aplica, ou cristal, onde se aplica uma camada, ou seja, uma película de cromo, prata ou níquel, que são metais prateados. E atrás desse espelho, por cima dessa pintura, coloca-se uma outra tinta, como essa aqui. Pode ser cinza, amarela, mostarda, um azulado, qualquer tom aí para proteger essa camada prateada, para não estragar, para que esse espelho se torne uma superfície boa refletora de luz. Os espelhos, além de tudo, ele tem inúmeras aplicações, além de fornecer as nossas imagens, que são, toda casa praticamente tem um espelho, eles são usados também como uma forma de decoração de interiores e também, às vezes, em teatros, para dar uma impressão de maior profundidade ou para aumentar o número de pessoas ou de objetos de uma determinada cena. Então, tem muitas cenas que às vezes precisa de mais pessoas que eles usam espelhos, Aí faz uma associação de espelhos com um determinado ângulo entre si. Bom, na óptica geométrica, a gente usa muito representações geométricas. Então, como é que a gente representa um espelho? Para nós representarmos um espelho, nós vamos usar uma reta e nessa reta nós vamos tracejar, fazer alguns tracinhos. Esses tracinhos aqui indicam a parte de trás do espelho. E essa parte que está aqui é a face refletora. Então, o raio de luz vem, incide e sai do espelho. Aqui eu tenho raio incidente, aqui eu tenho raio refletido. Eu posso fazer esse espelho também na vertical, como se eu tivesse pregado na parede lá do nosso quarto, da nossa sala. Aqui a parte de trás e aqui a face refletora. Então, onde tem os tracinhos, pode ser tracinho de cima e embaixo, ou só geralmente é mais usado num cantinho. Indica a parte de trás e o outro lado a face refletora. Nos espelhos, nós trabalhamos com as leis da reflexão. Antes da gente falar nas leis da reflexão, nós vamos entender o nosso desenho aqui, Nós temos aqui um espelho e nesse espelho
eu vou desenhar um raio RI, que significa raio incidente. O que é o raio incidente? É um raio que, partindo de uma fonte, ele vai atingir, ele vai chegar até a superfície do espelho aqui. Neste ponto aqui, onde o raio incidente tocou o espelho, nós vamos tracejar uma reta que é chamada de reta normal. Essa reta normal é uma reta perpendicular, ela deve ser tracejada no ponto de incidência, que é o ponto onde o raio incidente toca o espelho, de forma que entre esta reta e a superfície aqui do espelho, exista um ângulo de 90 graus. Normal na matemática significa ângulo de 90 graus. Uma reta normal a outra reta significa que ambas formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, daqui, ó, da reta normal até a superfície do espelho aqui, fazendo esse giro para a direita, tem 90 graus. Da reta normal, fazendo esse giro aqui para a esquerda até o espelho, também tem 90 graus. Agora mesmo eu falo a utilidade desta reta. Aí nós temos aqui o RR, que é o raio refletido, aquele raio que está voltando ao meio de origem e que está saindo do espelho. Raio incidente, que atinge o espelho, raio refletido, que sai do espelho. Bom, esta reta normal serve para delimitar para nós os ângulos de incidência e de reflexão. O ângulo de incidência é o ângulo que começa aqui no raio incidente e gira até a reta normal. Ó, começa no raio incidente e vai até a reta normal. Todo ângulo ele tem que ter uma união de duas semirretas. O ângulo de reflexão, ele começa aqui no raio refletido e vai até aqui na reta normal. Começa no raio refletido e gira até a reta normal. Então, nós temos os ângulos de incidência e de reflexão. As duas leis da reflexão referem-se ao seguinte. A primeira lei diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares. Coplanares, ou seja, eles estão contidos no mesmo plano, eles pertencem ao mesmo plano. Ou seja, nós podemos visualizá-los numa única dimensão. É esse o significado. A segunda lei ela é mais usada nos exercícios. Ela diz que o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão, ou seja, o ângulo de incidência tem o mesmo valor do ângulo de reflexão. Aqui, então, olhando os significados, o N ali no nosso desenho significa reta normal, que é uma reta tracejada, formando um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. O RI é o raio incidente, que é o raio de luz que, partindo de uma fonte, atinge o espelho. O RR é o raio refletido, que é o raio que, após sofrer reflexão, ele sai do espelho. O I é o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre a reta normal e o ângulo entre o raio incidente, e a reta normal. O R significa ângulo de reflexão, que é o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal. Neste exemplo aqui, nós temos o seguinte: se o ângulo de incidência, que é o ângulo que começa aqui no raio incidente e vai até a normal, vale 35 graus, o ângulo de reflexão, pela segunda lei, deve ser igual. O ângulo de reflexão que começa aqui no raio refletido e vai até a reta normal também tem que valer 35 graus. Ambos são iguais, tá ok?